Hoje é 1º de janeiro de 2024, enfim. E eu quero registrar o que eu desejo, o que eu tenho no meu coração para esse ano 2024 e no final do ano comentar sobre se aconteceu, se eu lembrar disso. Enfim, basicamente eu tenho muita expectativa sobre a minha vida com Deus. Esse ano 2023 foi magnífico. Deus me mostrou coisas que eu não esperava viver. Eu tive um ano magnífico. Eu conheci o Jesus da história. Eu sabia da história, mas eu não conhecia ela. Eu não vivia ela. Eu experimentei o fardo leve. Isso pra mim não tem preço. Eu também quero registrar sobre os meus planos, o que eu espero. Eu tenho na minha vida acadêmica, eu espero continuar no ABAP. E eu também quero muito glorificar a Deus com o meu trabalho e com a minha faculdade, porque eu creio que temos que glorificar a Deus por sermos filhos, temos que ser filhos obedientes a Deus. Eu quero também glorificar a Deus com o meu corpo no sentido da minha saúde. Eu quero muito melhorar fisicamente. Também tanto porque eu preciso, porque isso mais pra frente vai me causar um problema. Tanto pela minha coluna, eu espero muito melhorar da minha coluna um pouquinho. Acredito que o exercício também me ajude nisso. Eu quero também muito ter constância com Deus. Esse é o meu maior objetivo. Eu quero cada vez mais deixar o raso e mergulhar. Eu quero cada vez mais ter o íntimo de Deus. Eu quero cada vez mais ver face a face. Eu quero chegar um pouquinho perto de Moisés. Eu quero ser seguidora de Cristo como Paulo. Eu quero ser uma discípula dele. Eu quero cada vez mais deixar a minha timidez de lado, que eu consiga falar mais de Jesus, por mais que eu fale. E eu quero não só falar, eu quero que Jesus esteja nas minhas ações, nos meus hábitos, porque eu acho que isso é o principal. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci realmente Jesus, os primeiros trabalhar deles não foram com palavras, com pregações, foram simplesmente com pequenos hábitos, com pessoas sendo elas. Então, por elas terem Jesus, elas tinham aquele brilho, elas eram diferentes e aquilo me impactava. Impactaram a minha vida. Eu tenho muita expectativa com o Clube dos Desbravadores, porque é uma coisa que é um sonho muito distante não, muito antigo, assim, no meu coração, da Esté pequenininha, a Esté mais novinha, que via os Desbravadores, ficava curiosa, queria, não tinha ideia que podia participar também, mas que o tempo de Deus é ainda mais perfeito do que o meu. Tô expectativa pro Campuri. Será que eu vou pro Campuri? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou, porque Ele vai preparar. Porque Ele é fiel pra fazer aquilo infinitamente mais do que eu espero. Pastor Rafael de volta, eu espero muito que o Campuri seja muito bom. Eu espero um ano de muita felicidade, mas eu espero não só um ano novo, eu quero uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor para os meus amigos, para minha mãe, para minha família. Para todos os lugares eu quero ser melhor. Eu quero tentar deixar um pouco o espírito de Pedro de lado e quem sabe eu ser mais João. Eu quero ser mais calma, eu quero a mansidão. Eu quero sorrir mais com Cristo. Eu quero ser bem melhor, eu quero ser próspera, não financeiramente também, se Deus quiser me abençoar, mas em Cristo eu quero estar solidada na rocha que é Cristo. E eu quero cada vez mais fundo, porque o raso, quando você começa a conhecer Jesus, o raso ele começa a não te caber mais. E é basicamente isso que eu quero que o raso, ele não me caiba mais, não me caiba. Eu tenho pedido algo a Deus, algo que é um desejo, e eu sei que eu vou receber. Eu sei que eu vou receber e eu quero... Só que antes eu já sei que eu preciso, que Deus está me tratando para que eu possa e seja, não digna, que não somos dignos, mas que eu possa receber. Que eu possa receber. E eu tô na luta, na busca pela constância, porque eu sei que é um dos alicerces que Deus me quer, para eu ter isso que eu peço, eu preciso disso. Eu preciso primeiro estar muito próximo dele. Eu preciso literalmente estar mergulhando nele. Então é algo que eu tenho pedido a Deus muito a força para uma constância, para uma rotina.
Eu também tenho pedido muito a Deus que eu me aproxime mais de pessoas que eu preciso. Eu vou começar novamente um período da manhã na faculdade, eu quero muito me aproximar de pessoas. Eu quero voltar a me aproximar da galera de Arco Verde. Eu gosto muito dessas pessoas. As pessoas são muito importantes pra mim, que nunca não sabem quão importantes são pra mim na minha trajetória, pra eu não conseguir falar, e eu quero falar. Eu quero conseguir falar, talvez esse ano, pras pessoas, o quão importante pra mim, o quão Éder foi importante pra mim, o quão aquele menino, que eu não sei o nome dele, foi importante pra mim. Eu quero aquele outro menino que é Benjamin, Ben, alguma coisa assim, que eu também esqueci o nome dele, é importante pra mim na minha caminhada. Ou com o pastor Tiago, eu já falei inúmeras vezes, mas eu acho que esse é o principal, a gente não esquecer quem Deus usou pra gente estar onde a gente tá hoje. Eu também quero... O que eu quero? Eu também quero, realmente, a minha vida, ela tá focada em um único objetivo, Jesus. Eu quero conhecer o caráter de Jesus, eu quero estar próximo do caráter de Jesus. Eu quero ler livros, muitos livros gospels. Eu agradeço muito a Deus porque quando eu comecei o processo, eu entendi que eu precisaria fazer renúncias em coisas que eu tenho. Como eu ainda preciso de muitas mesmo. E eu tinha muita preocupação sobre... Às vezes parece que eu não queria, que eu tinha muito medo de deixar os meus ídolos. E eu agradeço muito a Deus porque Ele me tirou todos os meus ídolos. Me tirou ídolos fortes. Eu ainda tenho muitos a tirar. Eu tirei muitos ídolos, eu gostava muito de Colin Hoover, eu gostava muito de músicas seculares, eu tinha medo de que eu precisasse, que eu sabia que quando eu encontrasse com Jesus, eu precisaria largar aquilo, eu precisaria largar meus ídolos, mas ele foi infinitamente perfeito, infinitamente mais daquilo, porque eu não precisei me esvaziar, porque foi algo automaticamente foi algo de meus ídolos. Eu também quero muito pedir a Deus buscar mais constâncias para eu começar cada vez mais a me desprender, me libertar mesmo dos meus pecados de estimação, que todos nós temos e eu tenho também, somos seres humanos, enfim. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Por exemplo, sobre eu preciso somente da constância dele. E eu tenho feito muito oração para Deus, que tire tudo que for preciso. Eu ouvi muito quando era mais nova alguém falando sobre tire as minhas pernas, as minhas mãos, eu não lembro quem, não consigo lembrar. Mas, enfim, eu creio muito isso. Eu quero muito pedir pela minha mãe. Eu quero muito a minha mãe. Eu quero a minha mãe na igreja. De preferência a minha. Mas eu quero muito a minha mãe na igreja. Eu quero talvez visitá-la em Uberlândia. Eu tô com muita vontade de congregar com os irmãos lá de Uberlândia. Eu quero visitar outras adventistas de outras cidades da região, Deus quiser. Outras centrais, enfim. Eu quero também que o meu ano seja totalmente dele, que a minha vida seja totalmente dele, realmente. Eu acho que eu começo a entender o significado das coisas que eu ouvi uma vida toda, eu começo a entender por agora. Eu tenho entendido muito sobre ser alcançado pela graça. Imagina um amor tão grande que te amou tanto e tudo que você quer é recompensá-lo, mas você é tão miserável em grandeza, em tamanho, tão miserável que você fazendo o seu máximo nunca vai chegar perto, mas ele te ama como um todo, como muito. Então você se sente tão agradecido que você começa a querer melhorar não por você, mas por ele. Você começa a ver o dele, você entende que a visão dele é muito melhor do que a sua. Porque quando você anda na visão dele, tudo em volta melhora na sua vida. Porque você tá na prova, você tá na dificuldade, mas ele tá ali com você. Isso não tem preço. Nada disso tem preço quando você ter Jesus. E é algo que eu entendi isso. E, enfim, eu quero muito isso, eu quero muito conhecer, eu quero muito viver com Jesus. Isso tem me trazido muitas alegrias, viver com Jesus tem me feito muito bem. Eu estou feliz com Ele. Isso
enfim, não tem preço, eu já falei isso de novo. Mas é realmente isso. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida e eu não tenho palavras. Eu tava pensando esses dias, eu quis pensar, e se eu não tivesse feito isso? A minha mãe me contou um fato, a minha mãe me contou que um dia ela estava se preparando para se batizar na igreja adventista, só que não deu certo, por N motivos. E eu fiquei pensando naquilo, na mente, se a minha mãe, e se, a gente ser humano tem sempre aquele, e se a minha mãe tivesse se batizado na adventista, se hoje eu fosse uma adventista de berço? Não importa, não importa. Deus me fez a minha história, a história da minha mãe é a dela, a minha. Deus me deu um lindo testemunho, mas eu sou tão humana e tão falha que eu quero perguntar esse caminho. Por exemplo, eu tava esses dias também pensando nos cis, e eu pensei, se eu tivesse sido mais vezes na Adventista da Arco Verde, não, e daí? Foi o meu tempo, eu tenho um lindo, Deus me deu um lindo testemunho, um testemunho que um dia pode edificar vidas, que um dia, como eu fui alcançado, outras pessoas possam ser alcançadas pela verdade, e eu tô sempre na busca do e aí. Isso me mostra ainda mais o quanto eu sou miserável, em uma mente miserável, michuruca, assim, no sentido de uma pequenez humana. E como meu Deus é gigantesco e Ele ainda me ama mesmo eu sendo tão falha. Então eu não tenho que estar buscando sim, eu tenho que estar entendendo o propósito de Deus no meu não. É simplesmente isso. Eu tive oportunidade, eu tive inúmeras. Minha mãe enchia o saco para eu ir para a igreja. Mas não foi o tempo, não era o meu tempo, não era o tempo de Deus. Eu gostava de ir para a Adventista? Gostava, eu não gostava da Assembleia. Eu não gostava mais da Assembleia. A Assembleia era um peso para mim. E eu não tô dizendo isso pela instituição. Eu tô dizendo pela minha experiência. Não me cabia mais. E eu comecei e eu gostava de ir na Adventista. Eu tinha vontade de ir na Adventista. Mas algo não fazia eu ir. Eu não, simplesmente não ia. Eu fui acho que uns 2 ou 3 sábados. E nesses 2, 3 sábados foram suficientes para Deus me encaminhar até onde eu estou. E eu ter experiências e memórias que me fazem importantes eu estar hoje onde eu estou. É importante quando aquele jovem saiu do banco dele, sentou-se comigo sem eu pedir, sem eu falar e simplesmente foi um cristão. Foi importante quando a esposa do pastor não fez nada, ela seguiu um costume dela. E foi importante para mim. Então é muito importante isso. Eu me sinto grata. Eu entendo, e mesmo na minha pequenez, Deus, meu Espírito Santo, tem me dado esclarecimento nisso. A minha mãe não ter se batizado, eu ter crescido assembleiana e hoje em dia ser adventista, tudo foi um propósito de Deus. Tudo já estava determinado por Ele. Tudo já foi feito por Ele. Eu não tinha ideia que eu estaria aqui. Que hoje é 1º de janeiro, 1º de janeiro eu estava em casa triste ano passado, porque eu tinha perdido uma das pessoas importantíssimas. Eu perdi a minha avó, eu perdi Fia, minha tia, eu perdi a minha amiga do coração, Bia, eu perdi a Bibi, e eu estava arrasada, mas Deus é Deus de renovo e de promessas, e Ele me trouxe aqui. Ele me trouxe aqui, Deus tem me dado entendimento, eu tenho buscado entendimento de, por exemplo, sobre promessas. Eu tinha muitos, ai meu Deus, me dá uma promessa, me dá umas promessas. Quantas promessas Deus já não me deu? Na Bíblia, Ele me deu a Bíblia de promessas. Somos herdeiros da promessa. Somos herdeiros. Eu tenho promessa, todos nós temos promessas. Então é realmente isso, que eu tenha cada vez mais o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que eu crie rotina. Por exemplo, eu tenho pedido muito que eu quero muito ter quando eu ir para a faculdade, orar pedindo o Espírito Santo. Porque eu sei o quanto é importante, o quanto é um ambiente terrível, é muito complicado o ambiente da faculdade. E pedir a faculdade, a escola, e pedir o Espírito Santo para ir comigo, que eu sei que uma pequena oração vai fazer toda a diferença no meu dia, no meu caminhar. Enfim, eu tenho esses dias eu estava saindo do laboratório de trabalho. Eu ia fechar a porta e simplesmente eu fiz uma oração. Eu queria fazer uma oração.
Eu fiz só isso. E aquilo eu sinto que já foi uma paz, já foi melhor. Aquele ambiente eu senti segurança ali. Porque não pode deixar nada ser, eu sou meio esquecida. E eu orei e eu senti paz ali, eu senti segurança. Eu também tenho pedido muito de seguimento, a sensibilidade do Espírito Santo. Eu sou um pouco bocuda, às vezes eu falo coisas desnecessárias. E eu peço ao Espírito Santo, freia minha língua, me segura, me dá esse toque. E eu também peço entendimento para saber o que sou eu, o que é o meu lado humano, do que é o lado do Espírito Santo. E é basicamente isso o meu foco. Sem dúvida, a minha vida, sem dúvida, é Deus. E eu quero hoje, eu digo com tranquilidade, eu estou disposta a abrir mão de tudo. De tudo. Tudo por Deus. Eu entrego tudo. O que Deus me pedir, pode levar, é dele. É dele. Se Deus pedir o laboratório, eu entrego. Se Deus pedir a minha vida, eu entrego. A minha faculdade, tudo que Deus quiser, eu estou disposta a dar. Perder cadeiras pelo sábado, que eu digo tranquilamente, que eu espero também que Deus continue me dando isso. O sábado, pra mim, sem dúvida, foi o maior presente de Deus, assim, o Espírito Santo totalmente no meu coração. E quando eu ouvi o pastor Tiago falando a respeito do sábado, e ele falou sobre, por exemplo, Gelson perguntou sobre como era numa vida não, perdão, no mundo atual, onde mesmo tendo as leis, alguns professores não respeitam, não sei o quê. E eu vi aquele homem com a fé, esqueci a palavra, com uma coisa tão disposto assim, automaticamente. E ele dizia que mesmo tendo a lei, tem professores que não deixam, e ele dizia que a gente prefere perder para Cristo. E aquilo para mim foi algo absurdo. Como assim alguém prefere perder algo para Cristo? No sentido de uma cadeira da faculdade é um sábado, é algo tão... É uma sexta-feira à noite, no caso. É algo tão, sei lá, tão leve, tão supérfluo. Enfim, e eu lembro demais disso, como... Hoje eu entendo aquela palavra dele, hoje eu perderia a faculdade, que dirá uma cadeira que tem N possibilidades de você pagar. E aquilo eu sei totalmente que não foi o pastor Tiago, que não fui eu. Foi o Espírito Santo que me deu toque, me deu entendimento do sábado. E que amor eu tenho pelo sábado, eu posso dizer, eu sou feliz no sábado. Eu sou feliz com o sábado. E eu só tenho isso. É realmente isso. E eu volto em dezembro para testemunhar, porque eu sei que eu vou dar testemunhos, grandes testemunhos, Deus tem preparado para esse ano. E, enfim, é isso. Acho que eu tenho um pouco também desse linguajar assembleiano, me querer fazer tudo pregação, mas glória a Deus por tudo.